E aí, como é que nós estamos aí nessa aula? Pessoal, entender essa primeira república, essa república oligárquica, é nós entendermos a raiz do Brasil e da república que temos hoje. Vocês já pararam para pensar que a herança que nós temos hoje no Congresso Nacional é uma herança dessa república oligárquica? Que hoje a elite brasileira são os herdeiros desses escravocratas, dessas oligarquias, desses donos de terra, donos de cafezais, desses latifundiários. É assim que se formou o Brasil. Essas heranças, e foram passando de pai para filho, e tá. Tinha a Branca de Neve, depois veio o Tancredo Neves, depois veio o Aécio Neves, e assim vai passando de oligarquia para oligarquia. Se nós olharmos isso no Nordeste, se nós olharmos isso no Sudeste, e até aqui na Amazônia, isso existe. Então, se liga na tela, porque nós estamos na aula 34.2. Eu, professor Beto Reis, estou aqui com o Sâmio, falando sobre essa república oligárquica. A república, ela foi um período que... Essa república oligárquica, ela vai pegar da proclamação da república. Espera aí que... Cadê a caneta? De 1889, quando nós tivemos a proclamação da república, até 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder. A chamada política de governadores foi uma estratégia criada para garantir o apoio entre o governo federal e os governadores, porque o presidente precisava desses coronéis, desses governadores. Esses grupos eram que financiavam as campanhas políticas. Até hoje nós não temos aí bancos financiando campanha política, querendo que as pessoas votem coisas para ele. Joga aqui na tela aqui para mim aqui. Traga aqui para mim aqui. Vamos fazer aqui. Quero olhar para vocês. Então, essa política café com leite, ela é uma política forte, ó. É uma política que ela disputava o poder entre Minas Gerais e São Paulo. Uma hora era Minas Gerais, outra hora era São Paulo. Nós temos aqui também esse coronelismo. Os coronéis controlavam o eleitor. Como era que eles controlavam o eleitor? Eles faziam um clientelismo, um assistencialismo. Eu te dou favor, eu consigo para você um tratamento dentário, um tratamento médico, eu consigo que você tenha um emprego, mas em troca aquela tua família vai ter que votar em mim. Era o clientelismo. Tá? E esse clientelismo era uma base, era uma prática baseada no coronelismo. Os coronéis eram figuras fortes regionais que controlavam o poder. E o povo que votava, votava guiado. Por isso que nós vamos chamar de voto de cabresto. É por isso que vem esse nome aqui, ó. Voto de cabresto. Era um voto guiado, um voto controlado. A exclusão. A população pobre, ela é excluída, ela não tinha política pública para ser. Imagina, os coronéis votavam nele mesmo que controlava o Brasil. Vocês acham que os coronéis eles vão ter ali o trabalho de fazer política pública para o povo pobre? Porque se ele faz política pública para o povo pobre passa a comer, passa a ter emprego, e aí ele não vai votar nele. E isso só vai acontecer com Getúlio Vargas no poder depois em 30, quando Getúlio Vargas derruba essas repúblicas oligárquicas aqui. Aula, não perca as próximas aulas, tá? Que nós vamos falar de Getúlio Vargas. Então havia um controle social, fazia parte desse controle social esse voto de cabresto, essa república oligárquica. A população pobre, mesmo com a abolição da escravidão, o negro não teve oportunidade. Por que hoje nós falamos em cota racial? Porque nós passamos o império e toda a república sem o negro ter direito a nada. A nada. Muito pelo contrário, ele foi jogado à margem da sociedade. Ele foi marginalizado. Aí há resistência, alguns grupos de resistência.
Contestado e Canudos, a revolta da vacina, a revolta da chibata, são movimentos que nós vamos observar dentro desse período republicano. Inclusive o movimento tenentista, que tentava derrubar essas oligarquias. Todos esses movimentos, eles vão criando corpo. O próprio cangaço, depois que vai aparecer já no período de Getúlio Vargas, vai contestar essa ordem social. Mas Getúlio Vargas, em 1930, ele quebra essa república oligárquica. Ele coloca os interventores nos estados e ele quebra o coronelismo. Os coronéis, eles deixam de ter força no estado e quem vai passar a ter força vai ser o presidente da República. É por isso que Getúlio Vargas vai fazer um ato de queima das bandeiras do estado para ser hasteada apenas a bandeira do Brasil. Era uma maneira de ele tirar o poder desses coronéis, desses governadores, dessas oligarquias. Não é à toa que Getúlio Vargas vai governar por 15 anos e o Brasil aí passa por algumas transformações, como o voto feminino, os direitos trabalhistas, CLT, as empresas, indústrias nacionais sendo criadas, a siderúrgica nacional, todo esse processo. Eu estou me estendendo um pouco, porque é basicamente isso que vocês vão fazer agora na atividade de vocês, na tela de vocês, porque agora vocês irão fazer a atividade e eu já volto com vocês para fazer a correção. Vem cá comigo. Teve um aluno que disse assim, professor, lá na aula de revisão que o senhor deu ainda agora, o senhor se empolgou tanto que o senhor entrou aí em assuntos aí. Mas, pessoal, eu quero que vocês compreendam o período. Eu fiz aquela revisão mais detalhadamente para vocês compreenderem a atividade que vocês estão fazendo agora, neste momento. Nós vamos fazer uma correção rápida, porque a gente já basicamente revisou os assuntos e já mostrei para vocês a atividade. Agora, vamos lá ver se vocês acertaram? Questão de número 1. A revolta da vacina de 1904 ocorreu no contexto das reformas urbanas do Rio de Janeiro, que incluíam a modernização da cidade e o combate das doenças. Apesar disso, a população reagiu de forma intensa às medidas adotadas pelo governo. A reação da população pode ser explicada pela rejeição científica à eficácia das vacinas por parte da população. Será que a população não acreditava que as vacinas podiam salvar a vida? A imposição autoritária de políticas públicas que desconsideravam as condições sociais da população? A influência direta de movimentos operários organizados internacionalmente? A resistência da elite urbana à perda de privilégios econômicos? Ou a defesa da descentralização política por parte dessas classes médias? A vacina por si só, que leva à revolta da vacina em 1904, e eu quero lembrar vocês que teve morte, porque teve confronto, ela por si só ela não existiria se fosse, eu estou contestando porque eu não acredito que a vacina possa me salvar. As pessoas até acreditavam na ciência, que a vacina poderia salvar. Só que as pessoas, essa higienização que o Estado do Rio de Janeiro estava passando, e era a capital do Brasil naquele momento, as pessoas não acreditavam, era a maneira que era feita. Uma maneira autoritária, uma maneira impulsionada ali, pressionada, e elas vão fazer a revolta da vacina. Ela disse, não pode ser assim não. Por isso que a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra B. A imposição autoritária aí. Essa imposição autoritária que vão passar.
Olha, segundo estudos sobre a cidadania no Brasil durante a República Oligárquica, havia uma limitação significativa de direitos políticos. Esse contexto revela que todos os cidadãos tinham acesso igual à participação política, a cidadania era ampla e consolidada no período, o Brasil vivia uma democracia plena em 1889, os direitos políticos estavam restritos a uma minoria da população, o voto secreto garantia eleições justas e livres. Então, segundo estudos sobre cidadania, nesse momento das oligarquias, parecia que havia uma democracia. Por quê? Porque as pessoas podiam votar, né? Só que o voto aberto, ele levava a um controle social, a um voto de cabresto. E as pessoas não tinham direito de escolha, elas eram altamente controladas, votavam em quem o coronel mandasse. Então não poderíamos falar sobre um Brasil livre. Podemos falar que os direitos políticos estavam restritos a uma minoria da população. Os coronéis que mandavam, que tinham os melhores empregos, que tinham os melhores atendimentos. Vamos para a terceira, na tela para vocês aí. A revolta de Canudos, revolta da vacina, revolta da chibata pode ser interpretada como movimentos isolados sem relação com o contexto social, expressões de apoio à política das elites republicanas, manifestações de resistência diante das desigualdades sociais, ações coordenadas por potências estrangeiras ou conflitos motivados exclusivamente por questões religiosas. Que como ela pode ser entendida? Vacina, nós já vimos. Canudos. Canudos, a população estava sendo explorada no sertão brasileiro. E aí Antônio Conselheiro começa uma marcha, cria um arraial, desse arraial eles começam a produzir, vira uma fofoca, as pessoas começam a procurar esse arraial, chegava no arraial, ganhava um pedaço de terra, ganhava uma casinha e eles começavam a produzir socialmente para todos, ninguém era melhor do que ninguém, todos eram iguais. Isso agradaria a República Brasileira? Não. Quando eles viram que Canudos estava produzindo excedente e vendendo nas cidades, e aí tem o caso da madeira, né, que Antônio Conselheiro, eles vão encomendar uma madeira, vão pagar por essa madeira, e aí depois esse madeireiro, ele se recusa a entregar essa madeira para Canudos, e eles vão lá, tomar força, e começa um ataque muito forte. O governo brasileiro se mete nessa situação. O interessante de Canudos é que eles mandaram uma expedição, ela foi derrotada. Mandaram a segunda expedição, ela foi derrotada. Mandaram a terceira expedição com grande Antônio César lá, o corta-cabeça, que ele iria destruir Canudos, ele dizia, hoje eu almoço em Canudos. A expedição que ele levou foi dizimada, mesmo tendo canhões, e cada vez mais Canudos se armava. Aí o exército não aguentou e fez uma hiperoperação e levou quase todo o exército brasileiro para cima de Canudos. A ordem era não sobreviver ninguém. E Canudos resistiu. Resistiu até o último homem. No final ficaram 5 homens e uma criança resistindo. Euclides da Cunha, que acompanhava o jornalista, ele acompanhava para dar matéria, só que ele disse, não, eu vou fazer uma denúncia, porque Canudos não era uma ameaça à República. Não havia uma ameaça. E aí ele escreve
uma obra magnífica que foi Os Sertões. Na tela para vocês que a resposta correta é as manifestações de resistência diante às desigualdades sociais. Bora para se liga no Enem, vem cá comigo, porque o aviãozinho vai decolar, De volta, decolando para o futuro aí, ó. Decolando para o futuro. Eu já ia falar de volta para o futuro, igual o filme, né? Ah, vocês não conhecem esse filme. Vocês são muito novos. Eu e o Sam, a gente se amarrava a assistir De Volta para o Futuro. Aquele carro lá que saía do tempo, voltar no passado, ia para o futuro e assim se dava aí De Volta para o Futuro. Na tela para vocês, para a questão de número 4. A Primeira República Brasileira foi marcada pela consolidação de um sistema político controlado por elites agrárias, ao mesmo tempo em que grande parte da população permanecia afastada da participação política. Esse cenário revela que a cidadania foi construída de forma restrita, excluindo amplos setores sociais da participação política. O direito ao voto garantiu a inclusão efetiva da população rural. A democracia representativa funcionava de maneira plena e igualitária. Os movimentos sociais foram incorporados ao sistema político dominante. A participação política das camadas populares foi ampliada ao longo do período. Aqui fala o quê? O que está perguntando aqui? A população permanecia afastada da participação política. Esse cenário revela aqui. Ele revela que a participação política ela é muito restrita. Algumas camadas da sociedade, mulheres não podiam votar, analfabeto não podia votar, militares de baixa patente, padres dentro das ordens religiosas não podiam votar, tinha toda uma regra ali. Mas o que eu quero dizer para vocês? A população pobre, que era alfabetizada com seu nome só para votar, essa população vivia um sistema de voto de cabresto. As urnas viam quase fechadas, 100% de voto para o candidato daquele coronel. E ai de quem votasse contra. Porque existia um assistencialismo. Então, essa república que ela se forma, essa primeira república, aí, a cidadania era muito restrita. Vários setores da sociedade estão fora dessa participação política. Estão excluídos, são excluídos dessa sociedade. Os negros recém-libertos, porque a libertação foi no final do século XIX, também são excluídos dessa camada da sociedade. Por isso que a questão correta é a letra na tela para vocês. Coloque aí na tela aí. É a letra, qual é a letra? É a letra A. A cidadania foi construída de forma restrita, excluindo amplos setores da sociedade da participação política. Olhar a república é olhar também o que existe hoje, porque quando nós olhamos o passado, nós sempre procuramos refletir ele, como é que está aqui no presente. Como é que isto que moldou o passado reflete no presente. E hoje nós ainda vivemos uma república. Então, eu quero encerrar nossa aula de hoje falando para vocês. A democracia é fundamental para a participação popular. Mas a população, ela sempre tem que ser livre para participar de forma igualitária. A gente não pode ser todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Viva a democracia, viva a república. Até a próxima aula.